Oi, vamos pintar mais um livrinho? Hoje a gente vai tentar reproduzir aquele efeito de adesivo. E assim, se você quiser deixar as linhas um pouco mais retinhas, as minhas ficaram bem tortas, mas tudo bem porque é a primeira vez que a gente tá fazendo, então a gente dá essa justificativa, né? Porque daí a gente faz a primeira vez, e a gente vê onde a gente errou e no próximo a gente ajusta. Então eu tô fazendo o contorno ali. A minha caneta ela tem uma ponta fina, então eu acredito que uma ponta um pouquinho mais grossa ia ficar melhor. Depois que eu termino de fazer o contorno, eu venho com a caneta branca, com a acrílica, e vou apagando os tracinhos, as linhas que tem entre esse adesivo, né? Porque a gente tem que deixar essa bordinha branca. Então, você apaga com uma caneta branca, enfim, com o que você tiver aí. Depois eu tive uma brilhante ideia. Falei, por que não deixar um pouco mais grosso esse contorno? Foi aí o problema. Foi aí que começa o erro. Eu errei em outros pontos, mas esse daí já começa aí, já. E eu vi que tinha errado já nesse momento. Quando eu olhei, falei, tá feio. Poderia ter deixado fininho mesmo, que ia ficar bonito. Mas tudo bem, né? A gente já tá fazendo ali, então vamos dar seguimento. Então, eu volto fazendo todo esse contorno em todos os personagens. Depois, vendo, tem um bonitinho ali que tá na boia, aquele pequenininho. Eu poderia ter feito ele também de adesivo, né? Ele ficou ali sozinho, tadinho. Tipo, o patinho, tudo bem, né? Tipo, é uma decoraçãozinha. Ali que tá na piscina, um objeto que tá na piscina. E o pequenininho poderia ter feito de adesivo também. E eu acabei deixando ele de lado, tadinho. Mas então tá. Depois que eu fiz todo o contorno, eu venho com a caneta cinza fazendo um outro contorno pra ficar, tipo, uou, é um adesivo mesmo. Só que eu também escolhi o tom errado. Eu acho que eu teria que ter feito com cinza um pouco mais claro. Mas tudo bem, eu deixei a cor aí do cinza pra vocês não usarem. Não usem esse cinza, usem um tom um pouco mais claro. Eu acho que o CG1, ele é mais claro que o CG3, né? Então, dá pra usar ele, porque eu acho que ficaria melhor. Aí, nesse momento, eu já tava assim, tipo, ai, não vai ficar legal. E, assim, eu não gostei muito do resultado, mas eu acho que é uma técnica muito legal que dá pra gente ir aprimorando, né? Tipo, o próximo eu já sei que eu não posso engrossar as linhas e também não usar um cinza dessa cor. Agora, a gente começa a pintar o restante do desenho. Eu escolho 2 tons de azul. Eu vou deixar as cores sempre ali no desenho pra vocês verem a tampinha. Aí eu tinha esquecido de deixar a tampinha, mas depois eu lembro, eu coloco a tampinha pra vocês verem a cor. Então, eu escolhi 2 tons de azul. Aí não tem problema a água ficar manchada, porque vai ser a água mesmo. Então, quanto mais manchado, melhor. Se bem que a minha caneta ela já tava falhando. Esse é do meu kit novo, de 204 cores, e ele já tá falhando. Então, eu fui usando a ponta chanfrada. Eu confesso que com o meu kit, o meu primeiro kit com 120 cores, eu comecei pintando e eu gostei mais da ponta chanfrada do que da ponta fina. Então, todos os meus desenhos eu pintava apenas com a ponta chanfrada. Só que nesse eu tentei me acostumar a pintar com a ponta fina. Então, eu tenho pintado a ponta fina, porém, quando é desenho maior, aí eu acabo que pintando com a chanfrada mesmo. Mas olha aí, a minha caneta já tava falhando. Caneta não, né? Marcador. Ele já tá falhando. E dá pra jogar álcool 70 pra gente recuperar, mas eu não queria fazer isso nesse momento. Eu só queria pintar logo esse desenho e terminar pra gente ver o resultado. Então, eu uso o mesmo tom e agora eu tô vendo que eu não deixei a cor mesmo. Mas ele é o 65, tá? Então, eu venho ali fazendo essas manchinhas com o mesmo tom. É o mesmo tom que eu pintei, eu volto fazendo as manchinhas da água. Então, vai fazendo assim umas manchinhas aleatórias, mas que não fiquem muito arredondadas. O ideal é ela ficar assim meio torta, meio bem aleatória mesmo, mas uma próxima da outra, pra gente tentar fazer aquele movimento de água, tá vendo? Agora não vai dar pra ter muita ideia, né, de como vai ficar o movimento, mas vocês também já devem ter visto isso em vários desenhos. Então, ali eu sigo fazendo, faço uns pontinhos também. Agora eu volto com outro tom de caneta. Essa daí é o 67. Uai, gente, eu não deixei as cores pra vocês. Mas, enfim, aí, ó, deixei. Essa é o 68. Eu tô vendo agora, narrando. Então, o outro era o 65 e esse é o 68. Então, eu volto com um tom um pouco mais escuro, passando por cima e deixando uma bordinha de espaço do outro tom. Vocês estão entendendo? Ó, eu vou fazendo novamente essas manchinhas bem aleatórias e passo depois fazendo uns pontinhos, um rabisquinho pra gente gerar aquele movimento de água. Então, eu tento deixar um pouquinho da bordinha do primeiro tom que a gente passou e venho fazendo esse segundo, né? Sempre deixando uma bordinha e fazendo mais uns risquinhos pra gente chegar no movimento.
Então, ali a gente segue pintando. E confesso que olhando assim, agora narrando, tá um pouco melhor do que quando eu tava olhando na hora. Então, aí a gente vai pintar o ursinho. Eu escolhi esse tom, eu deixei ali pra vocês. Eu adoro esse tom e eu fico pensando quando ele secar, porque eu acho que ele fica muito bonitinho. Eu tenho gostado de fazer os ursinhos mais clarinhos do que escuros, sabe? Só quando eu pego um kit de 12 cores ou de 24, eu acabo pintando eles um pouco mais escuro, porque é as cores que eu tenho. Mas eu tô preferindo pintar eles mais clarinhos, que eu acho que eles ficam mais fofinhos. Depois que eu pinto, eu venho fazendo tipo um contorninho em volta, porque eu acho que dá uma profundidade pra eles e não fica todo aquele chapado, né, a cor. Então, eu tô gostando de fazer sempre esse contorninho em volta dele. Pintando o bichinho que eu deixei de fora, tadinho. Eu ainda estou chateada de eu não ter colocado ele como um adesivo também, mas na hora assim eu nem me toquei. Tipo, ele tá ali, que nem um patinho. Mas na verdade eles são amigos. Mas tá, ali eu usei o tom, tô deixando o tom ali, vocês estão vendo, né? Só que o de baixo eu pintei a mesma cor do ursinho. A boia, esse é o meu segundo livrinho que eu tô pintando. O primeiro eu fiz uma boia como se ela fosse um donuts. Então, ali eu já sigo fazendo o contorninho. E agora eu usei, nas boias, eu coloquei os meus tons fluorescentes. Esse é um fluorescente. Talvez não pareça no vídeo, mas ele é uma cor fluorescente. E eu usei nas boias os meus tons fluorescentes, porque eu tava pensando onde eu ia usar essas cores. Porque geralmente eu não coloco nos desenhos, né? Eu gosto de usar umas cores mais tranquilinhas, assim, nada muito chamativo. Então, eu não tinha usado eles, é a primeira vez que eu estou usando eles. Depois eu vou pintando o nosso gatinho. Ai, gente, eu achei ele tão fofinho. Se eu não me engano, eu acho que eu usei o mesmo tom do ursinho, né? Eu gosto muito de usar as cores parecidas. Por quê? Porque a gente não precisa pensar muito na composição. Eu sempre falo isso, porque às vezes o seu desenho ele não fica feio, mas ele fica com muitas cores, então ele não fica harmônico. Então, sempre priorize usar os tons próximos. Pesquisem sobre a teoria das cores. E também manter ali as mesmas paletas de cor, sabe? Porque fica mais bonitinho, fica mais agradável. Agora eu vou pintar a boia. E eu tô pintando ela... A outra que eu pintei do meu primeiro desenho, eu fiz efeito melancia. Essa daí eu só quis pintar, assim, aleatório. Sem a gente fazer uma melancia nela. Mas eu já vi de kiwi, eu já vi de laranja, que fica muito bonita. Então, agora eu vou pintar ela de laranja. E vou usar também o fluorescente, né? Olha esse laranja fluorescente, que lindo. Eu tava tão bem preocupada onde eu usaria essa cor. Eu achei que combinou super com a piscina. Então, a gente termina de pintar e vocês podem perceber que eu vou usando o mesmo tom pra fazer uma sombrinha, né? Porque eu acho que traz mais profundidade pro desenho, traz mais realismo pro desenho. Agora eu vou pintar o koala. Pra quem não sabe, isso não é um cachorro, é um koala. Pois é, eu descobri há pouco tempo também que ele é um koala. Então, eu pintei ele ali com um tomzinho mais claro. E depois, olha o que eu vou fazer, porque ele vai ficar muito fofinho. E de novo, eu sigo ali fazendo um contorninho. Ali eu quis fazer como se ele estivesse batendo uma sombrinha, né? Porque o sol... eu imagino que tá pegando ali de cima, do lado direito. Então, eu já deixo ali uma luzinha. E agora eu venho com um tomzinho mais clarinho de rosa pra fazer esse detalhezinho na orelhinha dele. Contornar também ali uma parte do corpinho dele. E eu achei que ele ficou muito fofo. A boia, vamos usar aí uma corzinha neon. Eu tô falando fluorescente, né? É um tomzinho neon. Vamos usar esses neon aí. Essa cor eu achei ela muito linda. Então, ali a gente vai pintando a boia. Eu não quis fazer muito detalhe nas boias, nada demais. Eu quis mesmo deixar a atenção ali pro adesivo, porque eu fiquei com medo de fazer muita decoração, muita coisa, e ficar muito chamativo. Então, misturar ali tudo adesivo com esse chamativo, com esses detalhes. Então, achei melhor a gente tentar deixar um pouco mais simples, só pra gente chamar a atenção nos adesivos mesmo. Ali usando os mesmos tons, tá vendo? Eu pintei o patinho e depois eu fui pintando a bola com o mesmo tom. Então, a gente vai usando sempre os tons próximos. E também a gente vai usando a paleta, né? Usando a teoria das cores, as cores que combinam, tipo, com o azul, com o laranja, com o rosa, pra ele ficar bem harmônico. Às vezes o seu desenho ele não fica feio, ele só não tá harmônico, mas ele tá bonito, porém tem muitas cores. E agora a gente vai pintar essa bordinha de verde. Na verdade, eu queria usar tipo um turquesa, mas eu achei que ia ficar melhor o verde pra gente dar um pouco de uma quebrada ali de cor, sabe? Do que colocar um turquesa, um azul turquesa. E assim, eu esqueci de deixar a cor do verde ali, mas depois eu vou voltar passando e o verde vai ficar, porque agora eu vou tentar fazer um xadrez ali intercalando, mas eu tô usando sempre o mesmo tom, tá? Todos os detalhes que eu for fazer aí nessa bordinha
Nesses azulejos eu usei o mesmo tom, tá vendo? É o 172. Então, eu começo pintando com o 172, depois eu volto com ele fazendo esse xadrez. Porque como já secou, a gente consegue chegar num tomzinho mais escuro, né? Então, a gente usou um único tom pra fazer os azulejos. Geralmente eu uso dois, mas com esse 172 eu consegui chegar num resultado legal, como se fosse 2 tons, usando apenas um. E agora eu venho fazendo ali uma sombrinha, né, nos azulejos. Então, ó, eu faço só de um lado, eu passo do lado esquerdo e depois eu passo no lado de baixo. E só isso que eu faço, porque depois eu venho com a caneta branca pra deixar ele com aspecto de azulejo. Agora a gente vai pintar essa parte de cima. Gente, olha que perfeição, sem mancha. Ah, isso é porque eu falei, ficou meio manchadinho. Mas olha só, tô pintando com a ponta chanfrada também, porque como eu disse, né, eu gosto de pintar quando são espaços maiores, eu gosto de pintar com a ponta chanfrada, porque eu acho que traz mais precisão, né? Então, ali eu sigo pintando com a ponta chanfrada. Eu também não quis fazer um efeitinho de pedra ou alguma coisa mais elaborada. Eu até faço ali um efeitinho pra não chamar muita atenção, né? Pra gente deixar a mesma atenção nos adesivos. Então, eu finalizo ali de pintar e depois eu volto com o mesmo tom, fazendo os detalhezinhos ali, umas manchinhas. Ai, cortou essa parte, menina. Mas enfim, eu faço as manchinhas, depois eu faço uns pontinhos. Aí nessa hora eu não vi que não tava gravando, então eu fiz toda a piscina sem gravar. Me desculpa. Mas enfim, a gente tinha as manchinhas azul? Tinha, né? Agora a gente vai com a caneta branca passando por cima desse azul pra gente criar esse movimento de água, tá vendo? Eu tô fazendo pra vocês verem. Então você vai pegar a caneta branca e vai passar por cima daquele contorninho, daquela manchinha azul que a gente tinha, ó. É a mesma coisa que a gente fez com a azul, agora a gente faz com a caneta branca. E faz também os pontinhos com a caneta branca pra poder chegar naquele movimento de água. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam essa parte da piscina, eu posso fazer um tutorial somente com a piscina. Mas ela é muito básica. O que a gente fez com o tom azul, a gente faz com a caneta branca. Depois eu fiz uns detalhezinhos com a caneta branca e esse é o resultado. Não ficou muito legal, né? Mas é isso, eu vou fazer um próximo mais elaborado, mais bonitinho e trago pra vocês.